Bom, boa tarde a todos. Hoje, assim, a gente vai fazer um estudo, uma reflexão um pouco diferente do que nós sempre temos feito, tá? Porque ontem nós viemos fazer aqui uma vigília, né? Umas orações para todos da casa, para todos que frequentam a nossa tenda. E, assim, a Cláudia, ela também veio e assim a gente começou a conversar. E assim, eu tinha feito durante a semana esse estudo, né? Mas aí eu falei, não, acho que esse estudo não vai ser bom, né? Não está muito legal. Depois da vigília eu vou para casa, vou fazer um outro estudo. Aí a Cláudia começou a conversar, a gente começou a falar sobre livro, as coisas. Aí ela começou a falar sobre, né, esse assunto aqui, era o meu estudo. Ela começou a falar tudo o que estava no meu estudo. E, assim, eu acho que foi um sinal de que realmente, assim, a gente recebe a intuição do alto para fazer, né? Na verdade, não sou eu, a gente recebe a orientação. Aí eu, né, com a minha, não sei, o meu jeito de querer pôr o dedo em tudo, aí eu fui querer mexer, aí eles vieram, né, deram um sinal de que realmente o que estava sendo feito, né, não foi realmente coisa que eu pensei sozinho, veio alguma intuição, veio alguma orientação, então eu decidi, né, fazer esse estudo mesmo. E como a Cláudia, tudo que ela falou estava no meu estudo, né, eu achei interessante pedir a ajuda dela para dar algum exemplo na vida dela que ela estava contando, para poder passar um entendimento melhor, tá certo? Então, quando nós falamos em padrão vibratório, o que significa? Todos nós, no nosso dia a dia, né, nós temos nossos pensamentos, nós temos o nosso modo de agir, o lugar que nós frequentamos, enfim, né, no nosso trabalho, como que a gente se relaciona com as pessoas. E tudo isso acaba determinando esse nosso nível vibratório. E quanto mais elevado ele for, só para nível de comparação, qual foi o espírito com o nível vibratório mais alto que esteve nessa Terra? Jesus Cristo, certo? Então, é difícil a gente, né, se fazer essa comparação, mas só para ter essa referência aqui, como ele foi o nosso modelo e guia, né, então vamos tentar nos inspirar, né, nos exemplos, na vivência que ele teve, para orientar como a gente deve agir, como devemos proceder para tentar chegar ou tentar elevar o nosso padrão vibratório o máximo possível. E por que isso é importante? E outra questão, por que a gente não consegue se manter nesse padrão, digamos assim, mais elevado? Por que nosso padrão vibratório cai em alguns momentos do nosso dia? Vocês já se perguntaram por quê? Alguém tem alguma ideia? Seria uma das causas, mas tem uma causa mais, digamos assim, mais importante que causa essa nossa queda vibratória. Alex, você sabe? Isso. Por que o nosso emocional é atingido, é abalado? Quando que acontece isso? Sim, mas nossos sentimentos, eles sofrem uma alteração quando? Isso.
A questão é essa, quando nós somos contrariados. Por quê? Porque o nosso ego entra na frente. E quando o ego entra na frente, ele faz com que a gente perca o controle, o emocional nosso fica descontrolado, e nesse momento o que acontece? Nossa vibração cai. A gente fica nervoso, pronto, nossa vibração foi lá para baixo. E o que acontece nesses momentos? Quando a nossa vibração cai. Vocês lembram, no nosso estudo, a gente está fazendo um estudo doutrinário de Umbanda, né? E nesse estudo, eu falei um pouco, né, sobre esse assunto e coloquei, né, que nesses momentos em que nossa vibração cai, eu fui buscar, né, no livro de Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, que fala que Allan Kardec questiona os espíritos, né, se o ser encarnado, o espírito encarnado, ele sofre influência dos espíritos desencarnados. E eles foram muito claros para responder para Allan Kardec. E ele colocou lá que, na verdade, tudo que nós fazemos, na verdade, estamos sofrendo influência dos espíritos. Por que isso acontece? Porque, só um exemplo, vamos supor, uma pessoa que, sei lá, tinha um vício, ele bebia muito, ou ele fumava, de repente ele desencarna. Aí o que acontece? Depois que ele desencarna, o espírito continua sentindo essa necessidade daquela sensação que ele tinha, daquela sensação que o álcool proporcionava para ele, do que o fumo proporcionava para ele, ele sente necessidade disso. Aí, como ele não tem mais o corpo para satisfazer essa necessidade, o que acontece? Ele procura de qualquer jeito algum encarnado para ficar perto dele e ter essas mesmas sensações. Então, esses espíritos, eles estão aí sempre procurando algum encarnado para executar essa satisfação das suas sensações. Então, nesse momento, eles são espíritos que a gente chama de espíritos sem conhecimento, espíritos ignorantes. Isso, ignorantes. Então, eles ficam, né, esperando a caça, a procura de algum encarnado que tenha o mesmo vício, a mesma fraqueza, para ficar perto dele e, através do vício desse encarnado, satisfazer as suas antigas, né, os seus antigos vícios também. Então, isso é o que acontece. Quando a pessoa baixa a sua vibração e, digamos que tem também esses vícios, essas fraquezas, os espíritos se achegam nele e podem causar, né, inúmeros transtornos na vida da pessoa. E muitas vezes atinge até a saúde dela e, de repente, essa pessoa... esse espírito fica ali perto dele, ele vai para casa, chega na casa, esse espírito está ali, aí ele tem, por exemplo, um filho, uma filha adolescente, alguém jovem ainda, que nem sempre tem esse padrão vibratório, né, mais elevado, normalmente fica nervoso, a pessoa, né, adolescente, vocês sabem, tem um humor muito instável, então vira e mexe, a vibração dele está lá, está cá, está embaixo. E nesses momentos, o que pode acontecer? Esse espírito pode também ficar, né, grudar no filho. E se esse filho tem realmente dificuldades de manter um nível mais elevado, vai ficar com ele e pode causar muitos problemas. E a gente encontra em muitas famílias isso acontecendo, onde de repente, repentinamente, esse filho ele começa a beber, começa a fumar, começa a entrar no vício. E é por influência desses espíritos. Então, por isso que os pais têm que ter assim, muita consciência assim, de plantar a semente de Jesus no coração dos filhos. De que forma? Fazendo o evangelho no lar,
fazendo as suas orações, mesmo que eles não entendam hoje, você plantando essa semente, no dia que eles precisarem, ou no tempo deles, essa semente pode germinar. Aí eles vão ter os recursos para vencer essas dificuldades que eles certamente terão na vida. E pode ser que não tenham força sozinho. E nós sabemos que Jesus, ele tem o poder de levantar qualquer pessoa que esteja em dificuldade. Tá certo? Uma coisa importante quando a gente fala de padrão vibratório é justamente isso. Quando você mantém ele elevado, mantém ele, digamos assim, sempre, né, nesse padrão constante, ele forma um campo de proteção contra a ação desses espíritos. Então, por isso que é importante a gente tentar manter. Tá certo? Aí eu vou pedir para a Cláudia ela contar a experiência que ela teve para eu continuar explicando, tá certo? Uma experiência que ela vivenciou, tá? E através de um exemplo prático vocês vão entender melhor. O que seria afinidade, né? Afinidade moral, né? Vamos supor que a senhora goste de cachorro. É uma afinidade moral, né? Aí você conhece alguém que também gosta de cachorros, né? Então seriam afinidades, pessoas que gostam das mesmas coisas, né? Então encontramos, né? Tanto aqui quanto no plano espiritual toda esta afinidade, né? Alguns anos atrás, né? Aconteceu comigo, né? Infelizmente, por afinidade moral, né? Uma pessoa do passado do meu marido encontrou com ele. Por quê? Ele estava com a vibração baixa. Estávamos num momento difícil. Estávamos muito debilitados, né? Então, foi o momento de encontro. Por quê? A minha vibração baixou. A vibração do meu marido baixou. A casa foi lá pro lodo. Foi o momento que o espírito encontrou de nos atacar, aonde nada dava certo e nada tinha explicação. Contei isso daí pro Plínio ontem, ele falou: nossa, prateleira chumbada na parede caía. Caiu inteirinha. Tem alguma explicação para isso? Não tem terremoto no Brasil. Alguma coisa tinha, mas só que a gente não entendia. E um preto velho virou para mim e falou assim: cuidado, é o padrão vibratório que vocês baixaram que fez com que ele encontrasse o seu marido. Não foi nenhuma macumba, não foi ninguém que fez isso com vocês. O que aconteceu realmente é que vocês mesmo deixaram cair a sua vibração, dando oportunidade para o inimigo se aproximar. Ele falou isso daí, demorou mais de 5 anos para eu poder entender o que ele estava falando. Não foi uma coisa fácil, porque as pessoas falam: aumenta o seu padrão vibratório. O que eu vou fazer? Vou virar o botão? O que é isso? Né? Então, demorou mais de 5 anos, estudos, leituras, para entender que a gente tem sim que elevar o nosso pensamento. Elevar o nosso pensamento, né? Acreditar nas nossas rezas. É assim que funciona. É uma coisa muito simples, porém difícil de se entender. Então a gente precisa sim, né, melhorar a nossa sintonia, melhorar os nossos pensamentos, porque nossos pensamentos viram a sintonia e a sintonia vai embora para o mundo afora. Alguém, por um acaso, já teve um acontecimento assim, que eu acho que é comum para todo mundo. Você passa o dia pensando na pessoa. Eu passo o dia inteiro pensando na Maria. Né? Aí chega no final da tarde, a Maria me liga. Nossa, eu fiquei o dia inteiro pensando em você. Por que você está me ligando? Aconteceu alguma coisa? É sintonia isso.
Não é verdade? Eu tenho certeza que isso aconteceu com alguém. Isso acontece com todo mundo. Então, isso é sintonia. Então, imagina o que nós pensamos e o que nós sintonizamos no nosso dia a dia. Né? Quando vimos o vizinho, vamos colocar assim, o vizinho bebendo, nossa, o vizinho está bebendo. Quando vemos o vizinho comprando um carro novo, ai, ele comprou um carro novo, o que será que ele fez, né? Isso tudo é sintonia, são pensamentos. Né? Então, que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. Porque, da mesma maneira que a Maria ouviu, né, que você ouviu a Maria pensando em você, outras pessoas em nossa volta também estão ouvindo. Todos os nossos pensamentos. Só um minutinho, acho que aí entendi que você falou que é sintonia. Eu acho que daí tem outro nome um pouquinho. Também, né? Mas fofocas, vamos dizer o que é? Baixa sintonia, né? Mas fazemos isso diariamente, né? Cuidamos mais, nos preocupamos mais com a vida alheia, infelizmente, do que com a nossa própria, né? Eu sempre falo isso daí, né? A gente sempre se ocupa com a vida alheia, né? A roupa que está vestindo, o batom, os cílios, o sapato, a roupa. E esquecemos da nossa casa, do nosso eu, né? O que nós vestimos, os nossos pensamentos. E é isso que a gente tem que limpar, né? É isso que é elevar a nossa sintonia, né? Melhorar os nossos pensamentos. Obrigado, Cláudio. Bom, só para continuar, ontem na nossa vigília, nós lemos um texto e eu vou tentar encaixar, né, para dar um outro exemplo, tá bom? Acho que muitos de vocês já ouviram daquela história dos dois lobos que a gente tem dentro de nós. Então vou ler uma historinha rapidinho. Um dia um velho avô foi procurado por seu neto que estava com raiva de um amigo que o havia ofendido. O sábio velhinho acalmou o neto e disse com carinho: Deixe-me contar-lhe uma história. Eu mesmo, algumas vezes, senti muito ódio daqueles que me ofenderam tanto. Sem arrependimento, todavia, o ódio corrói a nossa intimidade, mas não fere nosso inimigo. É aquele negócio, né, que a gente quer, às vezes, jogar um carvão, jogar fogo no nosso inimigo, só que a gente tem que segurar esse carvão. Esse carvão está pegando fogo, né? Esse carvão está quente e queima a gente primeiro. Então a gente tem que entender isso. Então é assim, ele foi contando, né? Aí ele contou que nós temos dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. O lobo bom é aquele calmo, aquele lobo que procura sempre ver o lado positivo das coisas, e o lobo mau é aquele que sempre vê as coisas do modo negativo, né? Então, o neto perguntou para ele: mas como que a gente faz para que o lobo bom predomine? Ou qual dos dois lobos saem vencedores? Eles ficam, né, mais fortes. Aí o avô falou: aquele que você alimenta mais. E o que é alimentar mais? É você agindo negativamente, é você sendo duro, você sendo intransigente, né? E o contrário, né? Quando você é benevolente, é caridoso, então você alimenta o lobo bom. Então você vai saber, né? Ao final, então,
quem você é, analisando qual lobo está se sobressaindo. Essa é uma ilustração daquilo que eu estava falando, né, de quando a pessoa se sintoniza, cai lá embaixo, sintoniza com esses espíritos viciados, né, e acaba sofrendo as influências, né, negativas que eles causam. Agora, como que a gente faz para manter o padrão vibratório elevado? Tá bom? Eu vou citar algumas que a gente tem que seguir para a gente conseguir mantê-los elevados. Primeira coisa, ter fé, muita fé em Deus, fé em nós mesmos, fé nos nossos guias espirituais, porque quando a gente nós temos também nossos anjos de guarda, e muitas vezes a gente, assim, tá para acontecer alguma coisa ruim para nós, mas nós somos protegidos. Então, é muito importante, né, que a gente tenha essa fé, acredite nesse poder maior que está regendo tudo. E quando a gente tem pouca fé, o que nós temos? Nós temos dúvidas. E a dúvida, o que causa? Ela é uma porta aberta para a influência desses espíritos negativos, né? Pensamentos ruins. Então, a dúvida seria uma insegurança? Insegurança seria um complemento dessa falta de fé, né? A dúvida. Então é quando você, por exemplo, a nossa religião, quem que é o orixá que assim trabalha a fé do ser? É o nosso Pai Oxalá, não é? É Jesus. Então, Jesus é que fortalece a nossa fé. Aqueles que não são cristãos vão ter o seu Deus, né? Aquele em quem ele confie. Então, é só ter fé nesse ser superior que ele acredita. Segunda coisa, orar e vigiar, que foi um dos conselhos, né, do nosso Mestre Jesus. Porque orar e vigiar nos faz conectar com o divino, conectar com o Criador. E isso, através da nossa vigília, vigiando nossos pensamentos, nossas ações, palavras, sentimentos, nós ficaremos mais fortes contra a ação negativa que todos estão sujeitos. Isso, esse é o terceiro passo. Realizar sua reforma íntima a sério. Tá? Então, o que é essa reforma íntima? É tentar manter na nossa vida posturas corretas, ser ético com os amigos, com os familiares, dentro do trabalho. Aquilo que você não quer para você, então não faça para os outros, né? Então, procurar realmente ser correto na vida, né? E, infelizmente, todos nós temos más tendências, não tem como não ser, né? Nós, como ainda espíritos encarnados, né? Todos temos nossas falhas, fraquezas, então a gente tem que tentar identificar e trabalhar elas, né, para erradicar da nossa vida. Quarto, praticar a caridade com desprendimento. Então, a caridade, né, ajudar o próximo, sem esperar nada em troca. Então, isso é uma forma de Vocês lembram da oração de São Francisco, quando a gente fala que é dando que se recebe,
amando o que se é amado. Então é assim que funciona as coisas no universo. Você tem que se doar, que automaticamente as coisas voltam para você. Da mesma forma, se você doa o mal volta para você. Se você doa o bem volta para você. É automático, não é que Deus castiga, Deus quer prejudicar. Não, é assim que funciona. Simplesmente assim. Isso. E tanto é que tem uma máxima que diz, né, acho que todos já ouviram, que fora da caridade não há salvação. Então é isso. Resume tudo isso, que é realmente você ser benevolente, ajudar, porque dessa forma, aqui encarnado, você vai ter paz no seu coração e vai ter as suas conquistas, né, para o reino dos céus. O quinto, se empenhar no trabalho. Porque o trabalho, vocês já ouviram também que o ócio ou a mente parada é a oficina do diabo? Então é isso. O trabalho é uma terapia, que além de ser uma das formas que Deus nos oferece de praticarmos a caridade. Então, tanto é que se vocês forem ouvir notícias, sempre tem aquele caso, aquela pessoa que fez algum crime, praticou, principalmente aqui no Japão, que é muito raro, a gente ouve, aí você está lá ouvindo, a primeira coisa que vocês ouvem é o nome da pessoa e você acha que quem ouve notícias já ouviu aquela palavra mushoku, mushoku. No Brasil seria desocupado, desempregado, né? Então são aquelas pessoas que não estão fazendo nada. É o que acontece. É onde existe o espaço, né, para o mal agir, influenciar essa pessoa e ela acaba, que a gente fala, caindo em tentação e acaba fazendo o mal. Aí, como o Binho citou, né, não faça fofocas, né? Não faça e nem escute fofocas. Não existe nada de útil nisso. Trata-se de pura maledicência e conversas não edificantes que só atraem energias ruins. Realize a leitura-terapia, né? Então, a leitura de bons livros eleva o nosso padrão vibratório, agrega conhecimento para você, para o seu espírito, e também nos proporciona uma sensação de paz. Isso também é válido, né, para filmes, músicas que a gente ouve. Então a gente tem que procurar selecionar, né, filmes, músicas também realmente que sejam construtivos, instrutivos, que tragam que some alguma coisa, né? Não ficar vendo, né, coisas que realmente não trazem nada não agrega, não acrescenta nada na nossa vida. Parar de reclamar. Porque as pessoas que se reclamam, o que acontece? Elas só também atraem energias nocivas para si. Acreditar em você e nas suas intuições. Escute a sua voz interior, seu anjo de guarda, seus guias. Porque dessa forma, os espíritos elevados, eles sempre ficam nos intuindo, nos instruindo para evitar que a gente caia no erro, cometa algum deslize. Então eles estão ali sempre nos ajudando, nos orientando. Então a gente tem que procurar manter esse padrão elevado para a gente estar em sintonia com os bons espíritos, né? E receber uma ajuda deles. Deixar de ser melindroso. O melindre trabalha a serviço do orgulho, então evitar melindre, né? Não seja raivoso. A raiva também trabalha a serviço do orgulho e da vaidade e faz com que o padrão vibratório despenque. Seja gentil, amável e misericordioso.
Ame, trate bem seus irmãos. É o que Deus espera de nós. Foi assim que Jesus nos ensinou. Amarás, pois, ao Senhor de Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, este é o resumo, tá? São algumas dicas, né, de como tentar manter, então, o nosso padrão vibratório elevado e dessa forma receber, né, a influência de bons espíritos e não de espíritos ignorantes, né, que só querem a nossa permanência, né, nos vícios, nas nossas fraquezas. Então, é muito importante que a gente vigie nossos pensamentos. Só colocar uma observação, né, que como elevar o nosso padrão vibratório. A gente pode esconder, eu posso esconder de qualquer um a minha tristeza, chegando aqui sorrindo, mas eu não posso esconder de mim. São os nossos pensamentos. É isso que a gente tem que entender. É nós. Então, é de cada um. Então, podemos esconder de qualquer pessoa, né, o que você quiser. Mas de você mesmo você não consegue. Então, elevar a vibração, ter fé, né, fazer a reforma íntima é de cada um. Cada um tem que buscar o seu. Não adianta eu ler um livro e falar todo o livro para o Plínio, sendo que ele não leu. Ele não vai absorver da mesma forma que eu absorvi lendo esse livro. Então, a gente tem que cuidar, cada um, de si, para que a gente possa melhorar, né? Uma boa tarde a todos. Está num artigo que foi publicado na Rede Amigo Espírita, tá? Escrito por Ana Maria Teodoro Massucci, no dia 23 de junho de 2018. Tá bom? Muito obrigado.